Dando continuidade aos nossos estudos de índices físicos do solo, vamos resolver alguns exemplos de fixação. O primeiro deles diz o seguinte: uma amostra de areia totalmente seca enche um cilindro de metal de 200 centímetros cúbicos e pesa 260 gramas força. Tendo-se que o peso específico das partículas sólidas é igual a 26 kN por metro cúbico, calcule o índice de vazios e a porosidade. Para resolver este problema, primeiramente a gente precisa organizar os dados. Então, vamos anotar aqui os dados que possuímos. No caso, 200 centímetros cúbicos corresponde ao volume total. Então, VT, o volume total, igual a 200 centímetros cúbicos. Esse é o volume total. Como a areia está totalmente seca, então esse aqui seria um volume seco. O peso seco, 260 gramas força. Esse é o peso seco porque a amostra foi totalmente seca novamente. O peso específico das partículas sólidas indicamos pelo gama G, que é o peso específico dos grãos, é igual a 26 kN por metro cúbico. Precisamos calcular o índice de vazios, que é indicado pela letra E. Precisamos conhecer a porosidade, que é indicada pela letra N. E temos mais uma informação que está implícita. Quando a gente fala de solo, a gente tem que prestar muita atenção nos dados que são fornecidos. Tem que fazer a leitura 1, 2, 3 vezes para ver se a gente consegue tirar mais alguma informação que está oculta no texto. E geralmente, informações que ficam ocultas são referentes à saturação, né? O enunciado não me falou nada de saturação, mas eu sei que, devido a amostra estar seca, a saturação só pode ser 0. Então, aqui, saturação igual a 0. Pode ser que a gente utilize isso na resolução, pode ser que não. A partir daqui, eu vou me preocupar, antes de fazer os cálculos, com as unidades de medida. Então, eu tenho o volume em centímetros cúbicos, eu tenho o peso em grama-força e o peso específico dos grãos sólidos em quilonewton por metro cúbico. Essas unidades não me permitem fazer uma conta sem uma conversão, porque aí eu terei um resultado equivocado. Então, fazendo uma conversão de unidades aqui, eu tenho que o peso específico dos grãos sólidos vai ser 26 kN por metro cúbico, dividido por 10. Porque quando eu divido isto por 10, eu transformo essa unidade kN por metro cúbico em grama-força por centímetro cúbico. Então, aqui o nosso peso específico dos grãos sólidos a ser utilizado é 2,6 gramas força por centímetro cúbico. Essa unidade já me permite trabalhar, porque o volume está em centímetro cúbico e o peso está em grama-força. Então, grama-força por centímetro cúbico está adequada. Então, dentre os valores que eu possuo, eu preciso olhar aqui a relação entre os índices físicos, tá? Então, esta tabela aqui está disponível para vocês no material teórico. Eu acrescentei
essa tabela aqui, que vai facilitar a resolução dos exercícios. Então, o que eu preciso calcular? Índice de vazios e porosidade. Índice de vazios, aqui é a relação entre volume de vazios e volume seco. Eu ainda não possuo essas informações. Eu posso utilizar também peso específico dos grãos sólidos e peso específico seco. Como eu já tenho o peso específico dos grãos sólidos, basta que eu tenha esse peso específico seco e utilize esta fórmula para poder calcular o índice de vazios. Então, eu vou partir por essa fórmula que trabalha com os pesos específicos. E depois preciso calcular a porosidade. Porosidade, aqui representado pela letra N, é o volume de vazios dividido pelo volume total. Então, trabalhar sempre com os volumes acaba sendo um pouco complicado para a gente, né? Porque o mais comum é a gente relacionar um peso específico ou trabalhar com pesos mesmo e relacionar peso específico com algum volume, né? Então, volume com volume é um pouco mais difícil de se trabalhar. Eu tenho a opção de adotar o E, que é o índice de vazios, sobre 1 mais E, que é o próprio índice de vazios. Ora, se eu já preciso calcular o índice de vazios que foi pedido anteriormente, com esse valor aqui eu consigo calcular a porosidade. Então vamos partir a partir desta fórmula aqui, né? Só que antes a gente vai ter que encontrar o peso específico seco. Então, peso específico seco, vamos lá. Indicado por γS, é a relação entre o peso seco e o volume total. O peso seco eu tenho, tá aqui, foi dado. O volume total eu também tenho, que foi dado. Então basta fazer essa divisão. 260 gramas força dividido por 200 centímetros cúbicos. Isso aqui me dá um valor de 1,3 grama força por centímetro cúbico. Esse é o peso específico seco, né? 1,3 gramas força por centímetro cúbico. Agora, tendo o peso específico seco, eu parto para o cálculo do índice de vazios, né? Utilizando a fórmula mencionada, E é igual ao peso específico dos grãos sólidos dividido por peso específico seco. Tudo isso menos 1. Então, apenas substituindo valores aqui, nosso índice de vazios vai ser peso específico dos grãos sólidos. Vou utilizar esse já convertido. 2,6 gramas força por centímetro cúbico. Dividido por peso específico seco, calculado. 1,3 gramas força por centímetro cúbico. Tudo isso menos 1, que vai me dar 2,6 dividido por 1,3 dá 2. 2 menos 1, o resultado é 1. Então, meu índice de vazios é 1. É um número adimensional, né? Porque quando eu cancelo, eu corto aqui, eu faço essa divisão, corto grama força por centímetro cúbico do numerador com a mesma informação do denominador. Por fim, falta calcular apenas a porosidade. A porosidade é representada pela letra N. A fórmula relaciona o índice de vazios com ele próprio. Então, aqui a porosidade vai ser 1, o E calculado 1, sobre 1 mais o E, que é o próprio 1. Então, 1 dividido por 1 mais 1, que é 2, 1 dividido por 2, nossa porosidade é igual a meio. Também um valor adimensional, uma vez que o índice de vazios é adimensional. Então, uma divisão de dois valores adimensionais me dá
uma resposta adimensional. Então, tá aqui. Porosidade. Esse aqui é o índice de vazios. E aí a gente respondeu a questão. Certo, gente? Nos encontramos na resolução do próximo exemplo. Até logo!